Olá, graça e paz. Hoje é um dia bem especial. Toda vez que a gente começa uma série de estudos, há uma certa empolgação, mas é muito gostoso quando a gente caminha então para o fim, para o encerramento. Hoje vamos estudar o livro de Laodiceia, é a última carta que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia. No próximo encontro ainda nós vamos fazer um resumo e comparando os assuntos principais, as características principais de cada uma das 7 igrejas. Hoje vamos estudar a igreja de Laodiceia. Laodiceia então é a última das 7 igrejas. Estudamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje é Laodiceia. Todas elas pertenciam a esse grupo aí da Ásia. E Jesus então chamou João em visão e ordenou que João escrevesse uma carta para cada uma dessas igrejas. Eram igrejas locais, eram igrejas com a sua situação especial dentro da cidade. Cada cidade tinha uma história, a sua economia, a sua política. Umas eram ricas, outras eram pobres, outras eram ricas, mas a igreja era pobre. Outras eram cidades ricas e a igreja também era rica e muito acostumada com o estilo da cidade. Então, para cada igreja, para cada vivência, para cada comportamento, Jesus Cristo está então enviando algo a respeito dele. Ele elogia alguma coisa sobre a igreja, ele fala as qualidades dessa igreja e também, para a maior parte das igrejas, ele critica, ele fala a respeito de algum problema sério que essa igreja tem, ele dá um alerta, ele ameaça em alguns momentos e ele também dá uma promessa caso aquelas pessoas daquela igreja se arrependessem e voltassem ou permanecessem fiéis no seu comportamento como igreja. E no final, para cada igreja, então, ele fala, olha, para aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é, não desperdice a mensagem, esse alerta que eu estou enviando a vocês. No próximo encontro, nós então traremos um resumo, então, como essas cartas se estruturam e como as igrejas vão funcionar. Só para antecipar um pouquinho esse resumo, então aqui nós temos as 7 igrejas. Uma coisa que é muito comum nelas é um elogio que Jesus dá e uma crítica, uma ameaça até e um alerta para que se arrependerem. Então nós vemos que todas as cartas têm elogio de alguma coisa que eles fazem, de algumas coisas que eles suportarem, menos essa última carta que nós vamos estudar, que é a Laodiceia. A maior parte das igrejas tem crítica, menos Esmirna e Filadélfia. Esmirna era uma igreja que estava enfrentando sérias perseguições, principalmente pelos judeus e pelos romanos, e permaneceu fiel. E o próprio Jesus, então, consola essa igreja e promete várias bênçãos para essa igreja por eles guardarem a palavra de Deus, como fizeram a igreja de Filadélfia. Então, bem pertinho, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos encontrar uma igreja que não teve crítica e uma igreja que não teve elogio. Então, a distância era pequena, mas havia uma grande diferença nessas duas igrejas. Como temos feito nos estudos das outras igrejas, nós tentamos então procurar entender como era a cidade. A igreja estava dentro da cidade. Muitas pessoas eram comerciantes, eram empregados, eram escravos, viviam naquele contexto social, econômico, cultural, religioso, político. E isso, as pessoas vinham dessa cultura, desse contexto, e iam se convertendo e iam pertencendo à igreja. E é impossível nós sairmos do mundo totalmente. Algumas vezes nós nos livramos do mal. Jesus Cristo falou que Ele orou por nós não sairmos do mundo, mas nos livrar do mal. Ele falou para o Pai não... Como temos feito nos estudos das outras cartas, nós tentamos estudar então a cidade. Qual era a história dessa cidade, como era a política, a religião, a economia. E isso influenciava porque as pessoas estavam nesse contexto. E por estar nesse contexto, eles se convertiam. Então algumas coisas que não eram neutras faziam parte da vida das pessoas. A forma de pensar, os valores que eles tinham, as virtudes que eles tinham. Algumas pessoas conseguiam colocar Cristo como Senhor das suas vidas e passaram a ter uma vida sem o mal. Né? Conseguiam lutar contra o pecado e muitas vezes por causa disso até sofriam perseguições. Outras pessoas, outras igrejas,
não faziam diferenciação nisso. Então traziam toda a sua cultura, os seus hábitos, suas virtudes, seus valores e queriam continuar com isso mesmo fazendo parte da igreja. Até o ponto de querer fazer com que a igreja mudasse os seus propósitos, a sua santidade, para se adaptar então ao contexto social. Então, por causa disso, Jesus então vai fazer elogios, vai fazer críticas, mas ele vai alertar. Então, se eles continuassem daquele jeito, da forma errada, teriam problemas com o próprio Jesus. Mas, se permanecessem fiéis, então Jesus os recompensaria. Então, nós vemos aqui nesse gráfico isso. E hoje nós vamos, como nas outras cartas, vamos estudar um pouquinho sobre Laodiceia. A história de Laodiceia, aquilo que eles tinham, como que eles eram, vai ser usada por Jesus na elaboração da sua mensagem. É isso que acontece quando pregamos. Geralmente, quando pregamos, usamos alguma coisa do dia a dia, do contexto. Nós estudamos o texto lá atrás, interpretamos o texto, buscamos o princípio eterno e aplicamos no nosso contexto, no nosso dia a dia, nos nossos conflitos, nos nossos desafios. E, ao mesmo tempo, usamos uma linguagem que está sendo usada no dia a dia. Coisas que estão tendo progresso no dia a dia, nós vamos usando esses artifícios, esses meios, esses recursos, para melhor comunicar a palavra de Deus. Nós não podemos contextualizar os princípios eternos, no sentido assim de mudar o princípio eterno por causa da situação. Mas a forma de comunicar, a forma de aplicar, nós devemos, para que as pessoas consigam entender qual é o princípio eterno e como se devemos rejeitar tal prática ou podemos assimilar novos costumes, novas práticas, sem afetar o princípio eterno, os princípios eternos estabelecidos pelas Escrituras. Vamos então começar a dar uma olhada na história, no contexto da cidade de Laodiceia. Ela foi fundada 250 anos antes de Cristo por um imperador grego chamado Antíoco da Síria. Depois que Alexandre morreu, o seu império foi dividido e uma parte do império ficou com esse Antíoco da Síria e ele acabou então fundando a cidade de Laodiceia. Por causa do lugar que ela se tornou por ter uma importante localização no meio de grandes rotas comerciais, principalmente por Oriente, como Filadélfia também era. Então, essa cidade, ela se enriqueceu muito rapidamente e pagavam seus impostos e era uma cidade autônoma. Então, era uma cidade rica e opulente, era abastada e abundante de tudo aquilo que era necessário. Quase que eles não precisavam, então, tanto daquilo que era necessário para o dia a dia dos outros lugares, por causa da rota comercial. O comércio era forte. Além disso, eles estavam numa localização muito boa e desenvolveram alguns centros importantes que beneficiavam todas as cidades do mundo daquela época. Esses centros eram tão fortes ali que pessoas dependiam da igreja de Laodiceia, da cidade de Laodiceia. Então tinha centros bancários, centros financeiros, como se fosse bolsa de valores, bolsa de comércio, e era uma das mais ricas cidades, mais milionárias, e teve um terremoto depois de Cristo, no ano 61, que ela foi construída sem recurso externo, sem recurso do imperador, por causa da riqueza dessas pessoas, da riqueza dessa cidade. Geralmente, quando uma cidade era destruída, sofria alguma catástrofe, o império vinha e ajudava a reconstruir, ajudava essas pessoas. Essa cidade não precisou. Havia uma indústria de tecidos que produzia uma lã famosa, conhecida, e era exportada para todos os lugares. Então, era um lugar onde as pessoas vinham, compravam e levavam, e com isso traziam mercadorias para trocar com eles. Então, eles tinham de tudo que eles precisavam, eles tinham ali por causa do vai e vem comercial. Desenvolveram os centros médicos de grande importância. E duas coisas principais eram um unguento que eles criaram e produziam, que era para os ouvidos. Então as pessoas tinham muito problema de saúde nessa questão da audição, e um certo colírio para os olhos. Era famoso, caro, porque ninguém produzia igual, e era quase que algo chamado quase algo milagroso,
E eles se aproveitavam disso, porque a oferta era só deles. E dá para ter uma ideia do que seria 2000 anos atrás a medicina daquela época. Tinha algumas coisas muito boas, mas as limitações eram grandes. Então, quando alguém tinha algum recurso que pudesse ajudar as pessoas, os povos, ali então encontravam, principalmente para o ouvido e para os olhos. Jesus vai usar esse orgulho que eles tinham por serem ricos, por terem uma fábrica de tecidos de grande importância, muito bela, e por ter por beneficiarem não somente eles, mas todas as outras cidades com essa medicina, com esses centros médicos que eles tinham, e principalmente unguento para os ouvidos e colírio para os olhos. Jesus vai usar essa soberba que produziu na cidade, esse orgulho que eles tinham disso e que afetou a igreja. Jesus vai usar essa forma, esse valor que eles tinham para comunicar a sua mensagem a essa igreja. Outra coisa que a cidade tinha pertencia a uma região muito famosa, junto com a cidade de Colossos, de Herápolis, onde tinham águas térmicas. Então Colossos eram conhecido, onde tinha a igreja de Colossenses. Então Colossos era conhecido pelas águas termais, como seria os ofurôs aqui no Japão, né? Os onsens. Então eram águas medicinais, onde as pessoas iam lá até para se desfrutar das águas quentes, mas também eram águas que ajudavam as pessoas a curar alguma enfermidade. Então eles aprenderam a usar essas águas frias, né, no caso de Colossos, para refrescar, e as águas quentes ali de Herápolis. Então, quando estava muito calor, uma região um lugar muito quente, iam tirar férias lá em Colossos e desfrutavam dessas águas refrescantes. E quando precisavam revitalizar a sua saúde, então tinha as águas quentes de Herápolis. Por causa da Laodiceia, por causa dos condutores de água que traziam água, as águas chegavam quentes de outros lugares. Quando chegavam em Laodiceia, chegavam muito mornas. E não era refrescante e nem quente. Era inútil. Ela trazia problemas. Então, era uma coisa sem valor. Então, Laodiceia tinha esse problema. As águas eram mornas, não tão frias como Colossos e não quentes como Hierápolis. Jesus vai usar esse fato também para dar para eles a entender como Jesus encarava então essa igreja. Vamos lá começar o estudo então sobre essa carta que João escreveu à igreja de Laodiceia, que estava nesse contexto onde as pessoas, a cidade, a política, a fama da cidade tinha centros comerciais, medicina, centros bancários, produção de tecidos, de lã, uma lã muito famosa, colírio, unguento e águas. Ao redor tinha águas frias, Hierápolis tinha águas quentes, mas a água de Laodiceia era morna. Lembre-se disso. Vamos ver como Jesus então vai comunicar a sua mensagem para uma igreja que tem um grande problema. Não vai receber elogio, mas vai receber muita crítica de Jesus. Olha que no capítulo 3, versículo 14 a 22, é uma carta, todas as cartas são pequenas, mas extremamente profundas. Jesus tem poucas palavras, mas o seu aviso, o seu consolo, as suas promessas são verdadeiras e reais e diretas. No versículo 14, João escreve o seguinte, Jesus falou para João escrever: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Então, essa carta agora, o que eu vou falar, escreve para aquela pessoa que é o pastor, é o líder, a liderança da igreja de Laodiceia, para que ele transmita essa mensagem, então, às pessoas que se reúnem nessa igreja. Estas coisas diz o Amém, isto é, aquele que é soberano, aquele que faz as coisas realizar. A testemunha fiel e verdadeira, isto é, aquilo que nós podemos conhecer de Deus está em Jesus. Jesus é o revelador pleno de quem realmente Deus é. Ele é a testemunha fiel, exata, perfeita de quem é Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus e como Deus encara o homem. O princípio da criação de Deus. Então, através de Jesus, Deus criou todas as coisas.
O perigo aqui é a gente acharmos que Jesus é o primeiro a ser criado por Deus. Não. É através da Trindade, dos três, através de Jesus, o Deus Trino criou todas as coisas. Com isso, Jesus é o Senhor da criação. Ele tem direitos sobre a criação. Por outro lado, também é Jesus, a palavra é diferente, não criado, mas gerado. Jesus é o primeiro a ser gerado. O que quer dizer isso? Para um novo homem, Deus ressuscitou, é o primeiro dessa ressurreição, não mais como as ressurreições anteriores, mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou para morrer, outras pessoas ressuscitaram, mas voltaram, continuaram suas vidas e morreram. Mas Jesus é o primeiro, é o primogênito, é o princípio da criação e também é o primogênito dessa nova geração de pessoas que serão ressuscitadas e viverão eternamente. Ele tem todo o direito sobre pelo aspecto de que ele criou todas as coisas, e ele tem todo o direito porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado, então ele é soberano. Esse é um aspecto muito importante, porque a gente acha que nós temos direitos. Mesmo o homem, se não tivesse pecado, os direitos dele seriam mediados, isto é, Deus mediou para Adão governar a terra e ter domínio sobre as coisas, mas ele não era um direito intrínseco dele. Ele nunca teve uma liberdade de fazer o que ele bem queria para o seu gosto e seu bel prazer. Primeiro, por incapacidade, e segundo, porque ele não é o Criador. Ele recebeu uma tarefa, ele recebeu uma incumbência, uma missão. E quem tem autoridade para determinar o que quer de tudo aquilo que foi criado é o próprio Jesus. Então todos, incrédulos e aqueles que creem em Deus, têm ou estão debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Vão prestar contas. Todos um dia vão prestar contas. Deus um dia vai interferir na história da humanidade e todos estarão diante do trono branco de Deus para o julgamento. Num certo sentido, esse julgamento já aconteceu lá na cruz. Lá na cruz nós compreendemos a ira de Deus sobre o homem. O que vai acontecer é chamado de julgamento do trono branco, mas é simplesmente o anúncio e a procedência para o início do pagamento da pena, da condenação para aqueles que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a salvação em Cristo. O homem quer ter liberdade, o homem quer ter direito de livre escolha? Sim, ele tem. Mas ele não tem direito sobre as consequências dessa escolha. Por quê? Os direitos da consequência não pertencem ao homem, pertencem a Cristo. Se o homem quer abandonar a Deus, quer se afastar de Deus, ele consegue fazer isso. Mas as consequências não estão na sua mão. Ele não consegue, eu não quero essa consequência, eu quero outro tipo de consequência. Não, porque ele está debaixo da soberania e direito de Jesus Cristo. Então, é muito gostoso nós sabermos que Jesus Cristo tem direito sobre a minha vida e é muito mais fantástico quando a gente percebe que quando nós somos gerados em Cristo, nós somos duplamente servos dele, filhos dele. Primeiro nós somos criaturas e agora nós somos filhos de Deus, porque fomos gerados em Cristo como novas criaturas. Então Jesus se apresenta dessa forma. Vocês estão caminhando do jeito que vocês querem, mas eu tenho direito sobre vocês. Eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel de Deus e verdadeira, e eu sou o princípio da criação de Deus. Tudo está nas minhas mãos, tudo está sob a minha autoridade. No versículo 15, Jesus então faz um diagnóstico. E o que ele encontra nessa igreja é o nem. Nem isso, nem aquilo. É como um casal que vai na pizzaria, né? E o atendente pergunta, né? O que vocês querem? Aí o marido fala para a esposa, você que sabe. A esposa fala, você que escolhe. Então é nem isso, nem aquilo. Isso dá... Algumas vezes eu já vi casais chegando assim numa pizzaria, alegres, dispostos, com fome, e ficam nesse nem isso, nem aquilo, nem isso, não decide. Começam a brigar e acabam indo embora, comendo um pão com manteiga e um cafezinho em casa. Jesus fala que essa igreja é nem isso, nem aquilo. Nem é do mundo,
e nem é de Deus. Deus não consegue habitar ali, e também o mundo não gosta muito deles, porque eles não se definem. São chamados quase que muristas, ficam em cima do muro. Você não sabe de que lado eles estão. Versículo 15 fala o seguinte: conheço as obras que você realiza. Jesus Cristo fala: eu tenho ciência, sei muito bem o que vocês fazem, como vocês se comportam. E por causa dessas obras eu percebo que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. É algo triste. Tinha o nome de Igreja de Jesus Cristo, mas eles não eram frio nem quente. E nós vamos ver que isso é uma situação trágica, é uma tragédia. E isso causa em Jesus Cristo, porque essa água quente, essa água morna, que não é nem fria nem quente, causa em Jesus Cristo uma reação. É o tipo de comida morna, que não está quente nem frio. Não é um sorvete e não é um lamen quentinho no inverno. Jesus Cristo fala: eu conheço. Vocês não são lá e nem cá. Versículo, o elogio, não tem nenhum elogio para essa igreja. Jesus Cristo fala que conhece as obras, e o que ele concluiu é que nem quente nem frio. Por isso, não tem nenhum elogio. Essa igreja não tinha problema doutrinário, essa igreja não tinha problema de como a prática dos cultos deles, essa igreja não tinha problemas financeiros, essa igreja não tinha problema com um prédio onde se reunir. Eles ajudavam uns aos outros, eles tinham uma vida assim, tranquila. Não há crítica sobre Jesus, sobre alguém que está liderando a igreja de forma doutrinária errada. Mas não é nenhum elogio. Por que será, né? Por que esse negócio do nem? Aí Jesus fala o seguinte: assim porque você é morno e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma das coisas que nós vemos nessa carta é que Jesus Cristo valoriza muito o entusiasmo. Aquela pessoa que se dedica plenamente, não reserva simplesmente uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo, ou aquilo que resta da sua vida, então ele entrega para Deus. Deus quer entusiasmo, aquela ideia da vida plena, em todo momento, em todas as horas, em todo lugar. Jesus Cristo habita nessa pessoa e governa a vida das pessoas, e essa pessoa tem aquela alegria. Entusiasmo não é farra, não é viver sobre emoções. Entusiasmo inclui emoções, inclui alegria. As pessoas ficam cativadas por causa dessa alegria, dessa paz, dessa vida feliz que a gente tem, mesmo muitas vezes passando por dificuldades, passando por doenças, passando por perdas. Mas essa confiança, de demonstração que Deus está ali conosco naquele momento e Ele cuida da nossa vida. E se coisas estão sendo ameaçadas, nós não nos assustamos. Ficamos um pouco preocupados e tentamos planejar a nossa vida para resolvermos os problemas, mas não nos apavoramos. Paulo fala isso em Filipenses, que nós não devemos ser como cavalos assustados. Isto é, cavalo no campo, quando uma cascavel faz um barulhinho, um levanta, sai correndo, os outros saem correndo atrás. Não. Tem texto no Antigo Testamento que fala que se a gente pisar, estiver sobre a rocha, nós não ficaremos envergonhados, nós não sairemos assustados correndo. Então, enquanto todo mundo está abandonando, mudando a sua vida, estragando a sua vida, fugindo, o que confia em Deus, ele permanece alegre, confiante e fica firme em Deus. Agora, o morno e aquele que não é nem quente nem frio, ele não traz sabor nem para o mundo, ele não se alegra plenamente nas coisas do mundo, ele fica meio do canto, e também na igreja ele fica meio do canto, nada satisfaz, ele está ali marcando presença. É triste, é duro conviver com pessoas assim, você nunca sabe realmente aonde ela está 100%, qual é a dedicação, qual é o foco, qual é a gana dela. Por causa disso, na perspectiva de Jesus, Ele que deu o Espírito Santo para que a sua igreja vivesse com alegria, vivesse com poder, vivesse com ânimo, com empenho, com gana. E ele encontra uma igreja assim, ele fala: isso me causa náuseas. O efeito que eu sinto quando olho para vocês é náuseas. Vocês não têm erro doutrinário, vocês vivem bem entre si, mas
Cadê a vida? Cadê o entusiasmo? Eu não estou em você. Entusiasmo aqui tem a ver com conhecimento em brasa. É muito perigoso a gente produzir entusiasmo, alegria, farra, gritaria, barulho, suor, agitação, mas sem conhecimento. Por causa da nossa mente e do nosso coração, que não conhece a Deus, se tivermos entusiasmo e agitação e esforço e suor, nós iremos produzir misticismo. Nós iremos produzir falsas doutrinas. E isso que acontece muitas vezes, porque as pessoas sentem a necessidade do entusiasmo e vão atrás de coisas que não é a palavra de Deus. Até rejeitam a palavra de Deus e buscam experiência. Entusiasmo aqui é quando Cristo governa a vida da pessoa e a pessoa é focada somente na direção de Cristo, somente na direção da palavra de Deus. A palavra de Deus governa a sua vida. Ela não tem dúvidas, ela não vacila. Ela pode até cometer algum erro, mas no momento que ela cometeu o erro, por causa da presença, da plenitude do Espírito Santo na vida dela, ela já percebe a culpa que o seu coração está mencionando para ela, volta e se arrepende e se alegra com o perdão e com a graça de Cristo. Então Jesus Cristo escreve assim, João escreve para essa igreja: assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A ideia é, Jesus Cristo fala assim: vocês são nojentos para mim. Como algo tão... Eles usavam roupas bonitas, enxergavam bem, eram ricos. Como Jesus Cristo está falando para eles que ele tem náuseas, ele tem ânsia de vômitos com as pessoas. Nós, quando olhamos alguma igreja que tem essa posição, esse jeitão, nós temos o desejo de pertencer a essa igreja, porque parece uma igreja de sucesso. Parece que é ali que está o agir de Deus e a mão de Deus. Mas não. Isso causava náuseas em Jesus, porque não eram nem morno, não eram nem quente nem frio. Por que Jesus Cristo fala isso? Porque existia neles uma autoconfiança falsa. O sucesso deles subiu a cabeça. Aquilo que existia na cidade, aquele orgulho que gerava soberba, aquela independência de que houve um terremoto, eles não precisaram de ajuda, eles simplesmente ajudavam o mundo todo. Então esse orgulho que eles tinham de ser uma bênção para as pessoas, produziu uma autoconfiança falsa. E isso, uma autoconfiança falsa na vida espiritual é uma tragédia. Olha o que Jesus Cristo fala, por que ele está a ponto de vomitar eles. Você diz à igreja: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Nós vemos Jesus mencionar um homem rico que também chegou a esse ponto. Construiu depósitos e chegou ao ponto de falar: puxa, pelo tempo de vida que eu tenho, não vou precisar de mais nada. Descansa-me. Vou dormir, vou aproveitar da vida. E Deus naquele dia, naquela noite, pergunta: louco, o que você tem preparado para quando pedirem a tua alma? Porque ele resolveu viver uma vida independente de Deus. Confiou no materialismo, confiou nas suas alianças, nas suas posses, na sua história. E aqui Jesus está falando a mesma coisa: sou rico, bancos comerciais, centros financeiros, estou bem de vida. Isto é, não tenho enfermidades, temos médicos aqui e não preciso de nada. Tudo que eu preciso é fácil, para nós é barato. E Jesus fala assim: essa autoavaliação é errada. Vocês fazem uma autoavaliação. Vocês se preocupam em como vocês estão, mas a conclusão que vocês chegam, talvez os coaches de vocês, esses homens, os influencers, só elogiavam vocês. E vocês acreditavam, vocês tinham coceiras no ouvido e acreditavam. E aí Jesus fala que eles se achavam o bambambam, mas na avaliação, no crivo de Jesus Cristo, na análise de Jesus Cristo, no exame, no diagnóstico de Jesus Cristo fala assim: mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus Cristo está falando que lá no fundo eles sentiam infelicidade. O que Jesus Cristo fala é que eles não sabem que eles são infelizes, que a situação deles era de desespero, era de tragédia, porque eles eram miseráveis, isto é,
não tinham nenhum valor, nenhuma virtude, nenhum mérito com Deus. Estavam prontos de ser vomitados. Eles eram pobres porque eles investiam somente no materialismo e achavam que não precisavam de nada mais de Deus. Eles eram cegos, não enxergavam a realidade, viviam uma vida de mentira, enganavam a si próprios. E eram nus, porque não tinham nada que cobrisse a vergonha espiritual deles. Como é triste essa tragédia numa pessoa que tem uma autoconfiança falsa. E por causa dos nossos dias, nós vemos isso direto. E hoje, se você tenta avaliar alguém, se você tenta ajudar alguém para que ela entenda, ela faça uma avaliação de acordo com a Bíblia, você é cancelado, você é o errado, você é atrasado. Ridicularizam a palavra de Deus. Nunca vivemos na história da humanidade momentos tão trágicos quanto a isso hoje. A Jesus Cristo, com a sua graça, ainda com a sua bondade, estando pronto para vomitar essa igreja da sua boca e fazendo uma avaliação correta, revelando para eles que eles não tinham capacidade para se autoavaliar, eles se autoenganavam com a imagem exterior e com a sua saúde, com o seu bem-estar. Jesus dá um conselho para eles. Olha como Jesus é amoroso e gracioso. Aconselho que você compre de mim ouro refinado, isto é, coisas eternas, refinado pelo ouro, aquilo que é provado, não coisas que têm materiais que não têm valor algum de eterno, para que você seja de fato rico. Eles focavam a vida terrena e esqueceram de focar naquilo que é eterno. Compre vestes brancas, isto é, a justiça de Deus. Gaste tempo, talento, dinheiro, né, e tesouro para comprar, para investir. Invista o seu tempo buscando valores e virtudes eternas. E não simplesmente com o dinheiro que eles tinham, era muito fácil eles terem bens que outras cidades não tinham. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Isto é, invista para conhecer, aprender e revestir a sua vida de justiça, para que você não fique evidente o nosso pecado, a nossa pobreza espiritual. E compre colírio, compre vestes brancas e compre colírio, para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A autoconfiança falsa, ela nos deixa cego. Nós não conseguimos enxergar a realidade da nossa miséria, não conseguimos enxergar as nossas verdadeiras amizades e achamos que os outros é que são pobres, nós não. Mas algumas vezes pessoas que são miseráveis não têm nenhum bem material, são ricas de justiça, conseguem enxergar a Deus e conseguem enxergar a realidade. Jesus Cristo ainda, além do conselho, lhe dá uma advertência por causa da sua graça. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Muitas vezes, a tendência nossa é quando algo está ruim, a gente joga fora. Principalmente em países ricos é assim. Ou quando uma pessoa é rica. Deu um pequeno defeito, ou está fazendo um barulhinho, ou de repente já envelheceu, a pintura não é igual a como nova, você pega e joga fora. Porque você tem recursos, você não precisa de zelar por aquilo. Você não desenvolve amor pelas coisas. Jesus Cristo podia fazer isso, já podia dispensar essa igreja. Era um problema sério. Tudo aquilo que causa ânsia, que causa nojo, você quer remover, você quer jogar fora. Mas Jesus, ainda por sua graça e seu amor, ele fala para essa igreja: eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Ao mesmo tempo, Jesus tem ânsia por eles, tem nojo deles. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo fala: eu amo vocês. Eu já morri por vocês, eu já dei a minha vida para vocês terem não somente uma vida eterna, mas uma vida que glorifique o meu nome aqui. Mas vocês estão me decepcionando. Então Jesus Cristo dá esse conselho, dá esse alerta. E é tão bom quando alguém vem para nós e nos entrega um diagnóstico verdadeiro. Não nos ilude. Só que na maior parte das vezes nós não gostamos.
nós não queremos. E aqui Jesus Cristo fala, ó, eu amo vocês, eu repreendo vocês, eu disciplino vocês. Repreende envolve palavra e disciplinar muitas vezes envolve ações físicas, ações concretas, que dói, que machuca. E Jesus fala, se vocês forem zelosos, se vocês atenderem, se vocês refletirem, correrem atrás da verdade, perceberem como vocês estão e se arrependerem, como será bom. Não para mim, para vocês mesmos. Porque a disciplina vai continuar sobre vocês, se não se arrependerem. E Jesus Cristo dá assim um chamariz. Jesus Cristo dá não somente demonstra uma realidade, mas ele coloca uma isca para eles. E Jesus Cristo então chama-os para a comunhão. Essa parte triste, essa igreja que tinha contato com tantas pessoas, comerciantes, e viviam podendo fazer festas, estarem juntos, eles não tinham Jesus na vida deles, no dia a dia. Jesus não participava, Jesus estava ausente. Jesus não está sentado no meio do muro. Jesus Cristo tem uma posição de santidade. E tudo que ele fez aqui, ele demonstrou que nunca procurou agradar a homens, mas sim agradar e glorificar o seu Pai. E aí Jesus fala, a tristeza, a parte mais triste de tudo isso de vocês, não somente que vocês não enxergam a realidade de vocês e que vocês dizem que não precisam de nada, é que eu estou fora da vida, do dia a dia de vocês. E Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Jesus que está querendo que eles abram a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus então coloca um chamariz para eles voltarem a ter aquela comunhão, aquela alegria, aquele entusiasmo da presença de Cristo ceando com eles. Esse versículo é muito usado para evangelismo, dando a ideia de que Jesus está lá na porta do coração do incrédulo, batendo para que ele então abra a porta. Mas esse versículo aqui está sendo usado para uma igreja, a qual Jesus Cristo ama. Uma igreja que colocou Jesus Cristo para fora. Os cultos até falavam de Deus, não tinham erro doutrinário, mas a vida deles é como se Jesus Cristo não existisse. É como se eles dissessem para Jesus, fica no céu que aqui a gente sabe como que faz, deixa por nossa conta e a gente vai ser um sucesso. E estamos sendo um sucesso. Jesus Cristo fala, não. Agora, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma das coisas interessantes aqui é que o chamado à comunhão não está somente para uma igreja como um todo, mas Jesus chama individualmente. Algumas vezes nós sempre reclamamos, a igreja está desanimada, a igreja não evangeliza, a igreja não se importa com as pessoas, como se fosse um grupo, uma instituição, alguma coisa sem vida. Mas a reforma, o reavivamento, ele começa em cada indivíduo. Algumas vezes eu jogo culpa sobre pastor, sobre líder de louvores, sobre os professores de escola bíblica dominical, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os jovens. Mas sou eu a quem Jesus Cristo está na minha porta batendo. Se eu reavivar a minha vida, eu vou ser uma influência. E eu vou estar ceando com Cristo. Se os outros 99% quiserem, que bom. Se não quiserem, eu fiz a minha parte. E vou me dedicar 100%. Quando nós dizemos, a igreja está desanimada, a igreja não tem entusiasmo, o pastor não tem entusiasmo, os líderes não têm entusiasmo, essa é uma forma de eu justificar a minha falta de interesse em abrir a porta para Jesus Cristo na minha vida. Agora, abra a porta. Pode ser que até crentes vão te perseguir. Como nós vimos em 2 cartas anteriores, que havia naquela igreja pessoas sérias, consagradas,
Mas o restante da igreja não se aproveitava disso, não aproveitava um exemplo de vida dessas pessoas. Mas coloque Jesus Cristo em sua vida e seja um exemplo para outras pessoas. Se multiplique. Ajude outras pessoas a serem reavivadas e permanecerem avivadas, colocando conhecimento em brasa. O avivamento ele vem pelo conhecimento da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus que vai trazer entusiasmo, alegria, ânimo, firmeza. Não comece nenhum avivamento com agitação. Não comece nenhum avivamento por atividades agitadas ou pelo emocionalismo. Isso vem, é natural. Faz parte da alegria quando Cristo está comendo na nossa casa, no nosso coração, junto conosco. Jesus Cristo, então, para aqueles que se arrependem, aquele que é genuinamente salvo e vencedor, Jesus Cristo fala o seguinte: a esperança de Jesus Cristo. Então, a igreja naquele estado, Jesus Cristo fala: eu amo vocês, dou um conselho para vocês, porque há esperança. Então, nunca desanime, nem de você e nem de qualquer igreja que você estiver participando. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Porque é difícil. Então, Jesus Cristo está lembrando: olha, vocês estão acostumados nessa cidade onde pessoas se sentam em tronos, são ricas, casas ricas, bens. Olha, isso é bom. Mas volte para Deus. Deixa Jesus entrar na sua vida. E mesmo que você perca tudo isso, ou não tenha tudo isso, você vai se sentar com Jesus Cristo no trono dele. Assim como também eu venci, Jesus Cristo venceu, resistiu à tentação e suportou todo o mal sobre ele, toda a ira de Deus sobre ele. Ele venceu a morte. E eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Da mesma forma, Jesus Cristo faz uma base comparativa. Ele não está fazendo uma promessa política. Ele fala: assim como eu sentei com meu Pai e estou ao lado do meu Pai no trono, é o que vai acontecer com vocês. Então, se é uma realidade aonde eu estou, assim vai ser a realidade de vocês. Não é uma promessa política. É uma realidade. Então, Jesus Cristo faz com que eles abram os olhos, comprem colírios para enxergar essa realidade e não serem cegos pela ficção ou pelo tato que eles têm das coisas que são fugazes, que daqui a pouco vão ser destruídas, vão passar e tudo aquilo que era glória se torna em nada. Quem tem ouvidos, então Jesus Cristo faz o alerta que ele fez em todas as igrejas. E Jesus Cristo fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as igrejas, Jesus Cristo falou isso. Ele fala: se você tem ouvidos, olha, dá uma olhada, se você tem ouvidos, ouça, escute. É um alerta, é uma promessa, é orientação. Então não se finja de surdo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse caso aqui, não somente Jesus Cristo quer que eles compram colírios, mas aqui essa palavra para essa igreja tem mais seriedade. Porque eles poderiam falar: não, eu tenho uma doença no meu ouvido. Não, eles produziram remédios, os ouvidos deles. Raramente tinha alguém que tinha problemas com os ouvidos. Então essa palavra é mais forte ainda para essa igreja. Alguns pensamentos para nós encerrarmos esse estudo sobre a igreja de Laodiceia. Ser morno, que nós concluímos, é pior que ser incrédulo. O auto-engano e a autossatisfação é uma grande tragédia. Então aqui nós temos uma lista de tragédias que pode acontecer com uma pessoa. Não ser o que se projetou, isto é, você projeta ser alguma coisa e você não, no final você não é. Você pensa que é, mas não é. E ser o que nunca imaginou ser é uma grande tragédia. Eles estavam pensando que eram ricos, abastados, não precisavam de nada, mas Jesus Cristo: vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. Eles nunca imaginaram ser isso. Nunca trabalharam para ser isso. Nunca gastaram tempo e energia para ser isso. Mas Jesus Cristo vem para eles e dá o diagnóstico: você é isso. Isso acontece muitas vezes quando a gente tem uma enfermidade. Nós sempre planejamos, talvez com exercício, com uma boa alimentação, para ter uma longa vida, nunca termos doença. E achamos que está tudo bem, mas de repente com alguma coisinha
nós temos um diagnóstico que temos um problema muito sério. Nós nunca trabalhamos para ser alguma coisa e nunca imaginamos ser aquilo que não queremos ser. Mas isso acontece. Então é muito bom quando nós dependemos da palavra, da comunhão e do senhorio de Cristo na nossa vida, para nós fugirmos das ficções, das falsidades imaginárias que nós temos. A aparência, para eles, essa grande tragédia, é quando a aparência é melhor que a essência. Nossa sociedade, por causa de internet, de roupas, de joias, de cosméticos, valoriza mais a aparência do que a essência. Nós temos uma quantidade grande de pessoas que estão influenciando a nossa sociedade a ser isso, ser aquilo, faça isso, faça aquilo, e de repente se descobre que as pessoas que aconselham tantas pessoas não têm essência nenhuma, são vazias, nem conseguem cumprir. Falam que são isso, são aquilo, e a gente se espelha, tem eles como os nossos fãs, nós somos fãs, pessoas, são heróis, são as pessoas que nos orienta a vivermos uma vida, mas de repente é tudo fachada, nem eles mesmos conseguem seguir a vida que eles têm. Isso é o grande perigo, é quando a aparência é melhor que a essência. Quando a pessoa não investe em valores e em virtudes e na imagem de Cristo, mas procura simplesmente a parte cosmética, a parte externa. Não tem errado, não tem problema nenhum nós cuidarmos da nossa aparência, do nosso bem-estar, mas como uma mordomia do corpo de Cristo. Mas quando fizermos isso como nosso principal atrativo, que a essência é isso, nós corremos grandes perigos. É falso. Como nós dizemos, é fake. Viver no mundo e não se livrar do mal. Essa é uma grande tragédia. Quando nós vivemos aqui no mundo e dia a dia não procuramos nos livrar do mal. Pelo contrário, corremos até atrás do mal. Para praticar, para aproveitar as oportunidades malignas. Isso causa náuseas em Jesus. E quando nós vivemos uma ausência da realidade. Pessoas que saem desse mundo. Eu não sei direito, mas eu estou ouvindo alguma coisa sobre metaverso. Não sei se você já ouviu isso. Mas parece que são alguns recursos, não eletrônicos, mas de softwares, internet, não sei como que é isso, mas que consegue fazer com que a pessoa viva uma outra vida através da informática. Então, trazendo para as pessoas esse tempo que ela vai gastando com vidas sem a realidade, como se fosse uma realidade virtual. Eu vou pesquisar mais sobre isso, mas é uma coisa que eu estou ouvindo muito. Talvez já seja muito tempo, já esteja validando muito tempo. Mas sei que grandes big techs, essas grandes empresas, Microsoft, Netflix, estão investindo muito nisso. Porque isso vai ser um uso que a sociedade irá usar. Essa fuga da realidade. Todos nós queremos fugir da realidade, principalmente quando enfrentamos problemas, situações que nos pressionam, que nos entristecem. Como nós podemos nos curar? Jesus Cristo fala assim, ouça o que eu digo, compre. E essa compra aí que Jesus Cristo fala é para adquirirmos valores espirituais. Gaste o seu tempo. Não use o seu tempo em investir em coisas espirituais somente aquilo que sobra, mas reserve um dia, um momento no dia, um tempo ali. Não, esse tempo é sagrado. Nós temos vários homens que foram servos de Deus, que nas suas histórias, eles não comiam nada de manhã, a não ser depois de gastarem um tempo com a palavra, gastarem um tempo de oração, para daí então poder comer e fazer alguma coisa. O que nós fazemos geralmente é antes de dormir. Então agradecemos, né? Deus, perdoa os meus pecados e muito obrigado pelo dia. Mas Deus quer comunhão, aquele papo sério ali com Ele. Então invista, adquira valores espirituais através da leitura e coisas boas, selecione. Cuidado, pessoas que vão falar ao seu coração. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com mensagens bíblicas que vão colocar você para cima. Na realidade, vão estar colocando você mais para baixo, mais perto de um lugar quente.
e mais perto da disciplina e da correção de Jesus. Você talvez esteja investindo a sua vida, se dedicando a sua vida para algo que você está imaginando ser, mas aí você vai se encontrar em uma situação que você nem imaginava. Você não fez nada para estar lá, mas é que você está investindo naquilo que não é real, naquilo que onde Jesus Cristo não está. Almeje visões espirituais. Aqui não é sonhos, mas ter alvos, focos. Daqui 2 anos, em que ponto que você quer ter lido tantos livros evangélicos, ter chegado ao ponto de melhorar o seu ministério na igreja. Então, ter discipulado, ter evangelizado algumas pessoas, aprendido um instrumento. Visões espirituais. Isto é, eu quero fazer com que a minha vida seja melhor usada por Deus. Diante de tudo isso, se você está caminhando para um lado e você percebe que as visões, os valores, as virtudes espirituais estão do outro lado, mude. Não tente colocar os valores, as virtudes, as visões espirituais no caminho e na direção que você está indo. Se são opostos, mude. E essa mudança se chama arrependimento. Arrependimento não é somente... Talvez você vai chorar, mas arrependimento não é chorar, não é ter dor no coração. Arrependimento é entender que estava errado e virar, voltar. É mudar a mente, o pensamento. E abra a porta do seu coração. Geralmente, quando chegamos a um ponto que a gente acha que está bem, que não precisa de nada, o que domina a nossa vida é a soberba e o orgulho. E é muito difícil nós arrependermos e abrirmos a porta do nosso coração para a mudança. Mas abra a porta do seu coração. Deixe Jesus Cristo entrar. E Ele vai ceiar com você. E você vai ceiar com Ele. E isso vai trazer uma alegria que você tem buscado em outras coisas. Mas a alegria do Senhor será a sua força. E você estará caminhando por algo que Jesus Cristo falou: você vai se sentar no meu trono. Vá para essa direção. Lute para essa direção. Lute para aquilo que você vai ser. E não para aquilo que é ficção e é falsidade e é engano. Amém? Que Deus te abençoe com essa carta. Talvez valha a pena ler o texto de novo. Pega a sua Bíblia, leia de novo lá. Você vai rever algumas coisas. Talvez Deus fale mais ainda ao seu coração. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Abra o seu coração para a palavra. Para Deus falar diretamente a você, pessoalmente. E que bom que eu e você, todo dia, possamos ser reavivados pela palavra, pelo conhecimento dele. Que Deus te abençoe. No próximo encontro, então, faremos uma revisão, juntaremos todas as 7 cartas e veremos a estrutura de cada carta juntas, para a gente fixar aquilo que nós estudamos nesse tempo sobre as cartas do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Esses estudos estão publicados no YouTube, então se você perdeu algum dia, volta lá, acompanhe, anote. Se quiser fazer perguntas, mande para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é tão preciosa para nós. Obrigado porque o Teu amor é independente quando nós estamos em pecado, ou estamos afastados ou caminhando em direção que não é o Teu trono. O Senhor ainda nos ama, nos disciplina, nos corrige, nos traz de volta, nos alerta e com graça nos perdoa. Muito obrigado porque o Senhor, a cada dia, percebemos que o Senhor quer ocupar mais espaço na nossa vida. O Senhor quer estar ceando conosco. E muito obrigado porque o Senhor nos colocou na Tua mesa. E nós estaremos servindo ao Senhor no Teu reino. Muito obrigado por tudo. Que a nossa vida aqui na terra não seja oposta àquilo que seremos junto contigo. No Seu nome nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.